Boa noite, pessoal. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê vitória, que Deus possa alegrar o seu coração, que Deus possa abrir as portas na sua vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, e te abençoar nesse dia em nome de Jesus. Desde já eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante, que diz assim: Então, prendendo o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A gente vê uma história aqui, irmãos, de um dos discípulos de Jesus, Pedro, no caso, que ali, quando Jesus estava sendo levado para ser julgado e açoitado e condenado à morte de cruz, Pedro havia sido avisado que ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E, e da forma como Jesus falou, assim aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E essa história nos lembra, irmãos, assim, da nossa vida. Será que nós também não temos negado o Senhor? Será que não temos negado o Senhor nos nossos afazeres cristãos, na nossa vida cristã, comumente falando? Como você tem vivido diante do Senhor? Você tem sido fiel, verdadeiro diante de Deus? Você tem servido ao Senhor realmente e tem crido na sua palavra e obedecido e feito a sua vontade? Ou você tem temido as circunstâncias quando elas vêm sobre a sua vida, quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, você tem negado o Senhor? E isso acontece muito, irmão, das pessoas negarem a Jesus quando chega o problema, quando chega ali a, a pressão sobre a vida da pessoa. E a pessoa tem que confessar que ela é de Jesus, né? Ou dentro da família, ou na sociedade, né? Quantos cristãos não têm se escondido, né? Sem se revelar que são cristãos, que são da igreja, que são servos de Deus, por terem vergonha de Jesus, por terem vergonha da palavra do Senhor, por terem vergonha de Deus, né? Tem se escondido. E eu fico pensando, irmãos, que a gente tem a liberdade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de glorificar o Senhor. Será que se houvesse uma perseguição hoje, né, a partir de hoje, houvesse uma perseguição cristã, uma perseguição da igreja, da sociedade, dos políticos, dos governos, das pessoas, às vezes até dentro da família mesmo? Será que não negaríamos a Jesus? Essa é uma pergunta. Pedro, ali, quando ele se viu diante da cruz, quando ele se viu diante da morte, viu que Jesus estava sendo crucificado e que ele poderia também ser crucificado, que ele poderia morrer, ele negou Jesus 3 vezes. Será que nós também não negaríamos a Jesus se houvesse uma perseguição
de morte para as nossas vidas, uma perseguição se nós fôssemos levados para ser condenado, julgado e morto por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, será que não negaríamos a Ele? Então fica essa pergunta aí, irmão, para cada um de nós. Será que estamos preparados para uma perseguição? Né? Será que estamos preparados? Muita gente fala que quer ser missionário, mas não sabe nem se tem condições de realmente de servir ao Senhor em um outro país, em outro lugar, e se está realmente preparado para servir ao Senhor e resistir a todo tipo de pressão, né? Porque você sabe que tem países aí que nem se pode falar o nome de Jesus. Será que você está preparado para pregar o Evangelho nesse lugar? Será que você está preparado para falar de Jesus nesse lugar? Né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê vitória. Que Deus nos abençoe, nos dê vitória. Em nome de Jesus, curta meu canal, se inscreva lá embaixo e curta e comente também. Que Deus te abençoe.